Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje nós damos continuidade ao nosso devoção diário, começando um novo livro. Estamos agora entrando no livro de Romanos. Estamos lendo todo o Novo Testamento, de segunda a sexta, até o fim do ano você vai ter lido todo o Novo Testamento. Não estamos lendo em sequência, Mateus, Marcos, Lucas, mas uma sequência em que você vai ler os evangelhos passadamente, as cartas de Paulo, as epístolas gerais, tudo de uma maneira especial. Estamos em Romanos e com as proposições de leitura do Antigo Testamento, para que ao final do ano você tenha lido toda a Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 5 ao capítulo 7, é o que nós recomendamos a leitura neste dia. Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo e ele vai falar quem é Jesus no versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Veja que Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, fala que recebeu um apostolado pela graça e diz que aqueles ali para quem ele está enviando a carta também são chamados, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. E quem são esses? Ele diz aqui os destinatários da carta no versículo 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo se apresenta, as cartas já diziam quem estava mandando, quem receberam os receptores daquela carta, e aqui Paulo de cara vai mostrando aqui sobre a graça, sobre a fé, tudo já no início desta carta maravilhosa. Paulo não tinha ainda Roma, mas tinha uma ansiedade bem grande para poder estar lá. Ele elogia aqueles irmãos dizendo que em todo mundo é proclamada a fé deles, no versículo do número 8, e no versículo 10 ele diz, em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Essa é a vontade de Paulo. E quando nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ele conseguiu chegar até lá. Não foi um cruzeiro turístico, uma viagem missionária, como as que são pensadas hoje muitas vezes, mas Paulo chegou, porque era a vontade de Deus em algum momento da história e trajetória de Paulo. Paulo, aqui nos versículos 16 e 17, vai deixar claro aqui o cerne desta carta. Ele diz que não se envergonhava do Evangelho, versículo 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, tá? É dentro do Evangelho que a justiça de Deus se revela, é através da palavra que ela se revela, de fé em fé, como está escrito, e ele faz uma citação do Antigo Testamento, o justo viverá por fé. Este pequeno versículo causou grandes revoluções ao longo da história, porque a justificação pela fé, o justo viver pela fé, alguém se tornar justo pela fé é algo especial, e aqui Romanos vai trazer isso à tona de uma maneira maravilhosa. Mas antes de entrarmos nessa doutrina, Paulo vai dizer que Deus ele se revela de várias maneiras, e a ira de Deus está sobre aqueles que não creem, aqueles que cometem injustiça. Veja o versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós temos dois grandes livros para conhecer a Deus. Um livro que é a natureza, a criação de Deus. Ninguém pode olhar para a natureza e achar, foi por acaso. Infelizmente, muitos até acreditam nisso, mas é muito acaso para isso ser por acaso. São muitas coisas minuciosas que teriam que ter ali juntado para a existência acontecer, os seres humanos, a natureza, tudo que nós vemos ao nosso redor ter sido formado, mas foi Deus que criou todas as coisas. Então esse é o livro que representa Deus. Ele diz aqui, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. E claro, existe a revelação especial, que é a palavra que nós temos lido todos os dias aqui nos nossos devocionais diários. Mas as pessoas, sabendo disso, têm conhecimento de Deus e não glorificam como Deus. Essa é a denúncia de Paulo aqui no versículo 21. Em 23 ele aumenta isso dizendo que mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está aqui denunciando a idolatria, as pessoas olhando para a natureza, ao invés de verem aquilo como uma criação de Deus, eles agora começam a adorar as aves, quadrúpedes, répteis, começam a adorar todas as coisas ali ao redor, sendo um panteísmo
tantas coisas que são inventadas, e isso traz a ira de Deus. E o que Deus faz quando ele está irado com a humanidade antes do fim? Ele entrega. Versículo 24, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Veja que, como nós temos visto a nossa sociedade hoje, e não virá um juízo por causa disso. Isso já é o juízo de Deus, porque Deus ele entrega aos homens aos seus próprios desejos, entrega ao homem a imundícia. Deus é como se tirasse um freio do homem quando o homem continua ali insubmisso, continua ali de uma maneira lançado à depravação, como tem sido lançado, e Deus entrega os homens. Já que vocês querem assim, continue assim. Veja o que diz o versículo 26, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Veja que ele denuncia as mulheres que estavam tendo relações com outras mulheres, e ele vai dizer também acerca dos homens, versículo 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja que muito do que está acontecendo na nossa sociedade é a punição de Deus já entregando o homem aos seus próprios desejos. Se Deus ele não vier ao homem, não colocar um freio no homem, não colocar ali no homem desejo de buscar a ele, esse homem está perdido, e a nossa sociedade, o nosso tempo, a nossa geração está mais perdida do que nunca. Paulo faz questão de enfatizar que foi Deus que entregou, versículo 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E a grande questão, e aqui eu termino no versículo de número 32, é que Paulo denuncia ainda não somente aqueles que praticam, mas também os que aprovam, conhecendo eles a sentença de Deus e que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovar isso também é um problema diante de Deus. O que fazer então? Nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus, nós temos que demonstrar através da palavra que tem havido práticas erradas na sociedade onde nós estamos vivendo, dentro da geração onde nós estamos inseridos. Para isso nós temos que agir demonstrando o amor de Deus, demonstrando a graça, não agindo, sendo militantes contra isso. Não precisamos gritar, esbravejar. A palavra foi quem disse isso. Talvez eu possa ser até cancelado agora, possa ser que esse vídeo não venha a ser colocado, não venha a ser publicado por alguma ação aí do próprio YouTube, fazendo com que o vídeo seja cancelado. Mas se ele for, entenda isso, entenda que aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Nós temos que amar, temos que demonstrar amor, mas não podemos ser conivente com as práticas. Temos que mostrar que essas práticas vão contra a vontade de Deus, contra a natureza humana, e precisamos denunciar isso, mas através do amor e da própria palavra, que já esclarece isso de uma maneira tão especial. Que nós possamos ser aqueles que são os arautos deste tempo, levando a palavra do Senhor com alegria e mostrando que Deus, Ele é fiel. Chegou até aqui? Não deixe de comentar aí. Deus é fiel. E a fidelidade dele é que vai transformar a minha, a sua e a vida daqueles ao nosso redor que estão caindo nesses erros denunciados aqui por Paulo. Deus é fiel. E a paz do Senhor